gente começa aí com o principal destaque das últimas horas, chuva na região. Em São Domingos teve alagamentos e pessoas foram resgatadas. A equipe do Balanço Geral está no município acompanhando a situação. Marcos Leve, é contigo. Já vejo sofá, pedaço de cano, vassoura, rodo, confusão. Diga lá, bem-vindo no Balanço. Pois é, obrigado, Eduardo. Cenas que nos deixam bastante tristes, viu? É um momento em que as pessoas estão mobilizadas justamente para tentar recuperar aquilo que foi atingido pela chuva. Mas ouvindo você falar e imaginando as imagens do jeito que está Chapecó nesse momento, não se compara, porque aqui em São Domingos nós estamos distantes, cerca de 80, 85 quilômetros aí de Chapecó, e aqui está sol, um sol muito forte e quase não dá para acreditar também, viu? Que nas últimas horas as fortes chuvas causaram todos esses estragos que nós estamos vendo nas imagens nesse momento. Aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida é um dos exemplos e talvez o mais atingido pela enxurrada das últimas horas, isso que começou por volta aí das 11 horas da noite de ontem e se estendeu até o início da madrugada, trazendo grandes e graves prejuízos aqui para a comunidade de São Domingos, na região oeste do estado. Nós já visitamos desde o início da manhã de hoje, quando a nossa equipe do Balanço Geral chegou aqui no município de São Domingos, já visitamos vários endereços, casas que foram completamente alagadas, por conta dessa forte chuva que caiu ontem aqui no município, e nós temos informações e daqui a pouquinho a Defesa Civil pode atualizar para a gente, foram mais de 130, mais de 140, talvez mais de 150 milímetros de chuva em um curto espaço de tempo, não mais do que 2 ou 3 horas. Hoje no deslocamento de Chapecó aqui para São Domingos, a nossa equipe pegou pelo menos 2 bloqueios, porque a água que passou pelas lavouras acabou arrastando muita terra para a pista, para a SC 480, bloqueando o trânsito. Vários quilômetros de congestionamento até que as equipes promovessem aí a liberação, a limpeza da via e depois o trânsito fluiu normalmente. Mas, neste momento, aqui em São Domingos, eu inclusive vou conversar com o coordenador regional de Defesa Civil, o Luciano Peri, para a gente atualizar. São Domingos, onde nós estamos, foi bastante atingido, o município foi bastante atingido, alguns pontos, principalmente pelas fortes chuvas entre a noite de ontem e madrugada de hoje. Mas como é que está a situação num contexto geral? Aqui na nossa região, Peri, seja bem-vindo ao Balanço Geral, bom dia. Bom dia. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina vinha fazendo monitoramento desde a tarde de ontem, onde foram emitidos alertas meteorológicos para a condição de chuva intensa e pontual. As equipes das Defesas Civis municipais estavam alertadas exatamente para essa condição. Dentro da nossa regional, nós tivemos 4 municípios que foram afetados, 3 municípios de forma mais branda, o exemplo de São Bernardino, Ouro Verde e Abelardo Luz, onde que tiveram danos pontuais, principalmente em rodovias. Ao exemplo de Abelardo Luz, a queda de um silo de pequeno porte, mas o município de São Domingos é o município mais afetado. É um município que teve, através do Corpo de Bombeiros, resgate e salvamento de pessoas que ficaram ilhadas, e desde as 11 horas da noite a gente veio fazendo esse monitoramento e solicitou que fizesse uma ação de intervenção maior, principalmente por quê? Porque a chuva estava torrencial, gerando uma inundação brusca aqui em alguns pontos do município, e essa chuva continuou por cerca de, como você falou ali, algumas horas. Em alguns locais nós tivemos, com dados oficiais dos pluviômetros CEMADEI, em torno de 108, 106 milímetros, e aqui com pluviômetros manuais passando dos 150 milímetros em alguns locais. Até o momento, conforme o levantamento feito pela estrutura da Defesa Civil Municipal, nós temos mais de 70 residências que foram afetadas de forma direta. O exemplo dessa daqui, onde que foi a água inundou, causou danos, seja imóveis, materiais, mas felizmente não tivemos danos humanos, pessoas não ficaram feridas, e temos até agora também 7 edificações comerciais, 7 comércios que foram danificados, que estão sendo feitos os levantamentos. A partir das 13 horas e 30 minutos, estaremos reunidos com o prefeito municipal, o vice-prefeito, para que a gente possa avaliar esses danos e identificar se é um caso de decretação de situação de emergência ou não. Aí sim, para ter os aportes já sendo trabalhados pelo Estado de Santa Catarina através da Secretaria da Proteção e Defesa Civil. E aproveitando o nosso contato, mais algum alerta com relação às condições climáticas para as próximas horas? Sim, continua o alerta laranja para a nossa região. Então nós estamos no alerta de atenção meteorológica para a condição de chuva intensa
intensa num curto espaço de tempo, principalmente para a tarde, né, dessa quinta-feira. É importante dizer que é uma característica da primavera, as chuvas de final de tarde. Como você falou, né, anteriormente, nós estamos aqui com 28, 29 graus de temperatura. Isso faz com que tenha uma grande evaporação e essa grande evaporação cria, né, ou traz as nuvens de convecção que trazem a condição de chuva. Então nós estamos em alerta, estamos monitorando. Neste momento é importante dizer que os rios estão baixos, né, já tiveram a sua vazão da calha, mas qualquer situação de emergência acione o Corpo de Bombeiros através do 193 e a Defesa Civil de Santa Catarina através do 199. Luciano Peri, muito obrigado, coordenador da Defesa Civil Regional, conversando ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. Eu volto daqui a pouquinho, Eduardo, para trazer, inclusive, alguns depoimentos. Conversava com um morador desse local onde nós estamos e, de forma bastante emocionada, ele comentava que não tinha percebido a água invadindo a residência, foi avisado por vizinhos e quando saiu da cama, percebeu que a água já atingia a região do joelho dele. Cena lamentável que a gente vê nesse local e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, Eduardo. É um prejuízo, é um transtorno, um contratempo que não é fácil. Quero ir a São Domingos para saber como está por lá. É momento de limpeza, de contabilizar prejuízos, bombeiros, defesa civil, aquele apoio aos moradores atingidos. Diga lá, Marcão. É sim, Eduardo, é o momento em que todos os órgãos se unem em prol de todos os moradores aqui da cidade, principalmente aqueles que foram afetados pelas fortes chuvas. Falando nisso, ontem, a partir das 11 horas da noite, quando a forte chuva começou a trazer esses transtornos aqui no município, o Corpo de Bombeiros passou a receber várias solicitações através do telefone de emergência 193. Por isso eu vou conversar agora com o Sargento César de Oliveira, ele comanda o Corpo de Bombeiros aqui no município de São Domingos. Sargento, como é que foram os atendimentos? A gente sabe que mais de 10 pessoas precisaram ser resgatadas em decorrência dessa chuva forte que atingiu o município. Como é que foi esse trabalho? Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde. Então, por volta das 23 horas, né, teve início a solicitações, né, e se estendeu até por volta da 1 da manhã. Esse foi o período de maiores demandas de ocorrências, né. A maior parte das solicitações nesse período foi para resgate de pessoas ilhadas, né? E sendo que no bairro Aparecida, bairro Ari Bortoli, na linha Santo Antônio também foram realizados os maiores resgates, digamos assim. E como estavam essas pessoas? Que tipo de resgate que foi necessário fazer nesses casos? Sim, a gente até fez o deslocamento com embarcações, mas devido ao tipo de ambiente ali e profundidade da água naquele momento, não foi permitida a navegação, né? Então a maior parte dos resgates foram feitos com deslocamento a pé mesmo e fazendo a retirada das pessoas com auxílio ali do militar e do bombeiro que estava na cena, né? Dessas pessoas, alguém chegou a se machucar por conta dessa situação ou não? Não, a princípio sem ninguém com ferimentos, assim, foi feito um atendimento só de pessoas ilhadas mas sem nenhum ferimento com gravidade, enfim, né? O Corpo de Bombeiros continua atuando aqui na cidade? Continuamos. Aí, assim que amanheceu o dia, começou as novas solicitações, né, de apoio auxílio aí nas diversas situações aí que aparecem, né? Mas a guarnição, a corporação permanece de prontidão aqui de sobreaviso para qualquer atendimento. Sargento César, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Nós conversávamos ainda durante a manhã, enquanto a equipe percorria algumas ruas aqui do município de São Domingos, encontramos a dona Janete, é uma aposentada. Ela tem 60 anos, junto com ela na residência moram aí o marido e uma filha. A casa dela foi atingida por essa forte chuva das últimas horas e é curioso, chama a atenção que vários relatos são semelhantes. As pessoas não perceberam a aproximação e não perceberam que a água estava subindo, invadindo as casas. E neste caso que nós mostramos agora, a casa da dona Janete não foi diferente. Ela só percebeu a partir do momento que recebeu um telefonema de vizinhos. Mas aí já era tarde, ela me relatava que perdeu praticamente tudo, deu tempo apenas de retirar alguns documentos. Só que é um caso que chama a atenção e por isso eu vou chamar agora a Defesa Civil Municipal. Nós temos aqui o agente de Defesa Civil Municipal, Joel de Oliveira, para explicar essa situação, até porque estudava-se a possibilidade de interditar a residência dessa senhora, porque você até me explicava hoje de manhã, houve uma espécie de deslocamento, a parte da casa meio que moveu do lugar, foi mais ou menos isso. Joel, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde.
A gente vem atuando desde a noite de ontem já, né, em conjunto com o Corpo Bombeiro Militar, trazendo orientações à população, né, não se colocar em situação de risco. E nesse caso dessa situação dessa senhora, a casa dela visivelmente sofreu um movimento, tanto é que afastou algumas paredes, né, ocorrendo rachaduras na parede. Também nas partes de madeira também houve o desnivelamento do assoalho, né, abaixando, devido às fortes enxurradas que levaram parte da terra que estava embaixo na fundação dessa residência. Então a gente, quanto Defesa Civil Municipal, trouxe a orientação para essas pessoas a deixar sua residência, né, por motivo de risco iminente, e aconselhou a procurar um abrigo que é fornecido pela Prefeitura Municipal, ou se abrigar na casa de algum familiar ou parente, né? Joel, eu vou agradecer a sua participação também dentro do nosso balanço geral. Eu vou convidar um morador aqui do bairro onde nós estamos, Nossa Senhora Aparecida em São Domingos, o seu Altemir. Ele conversava conosco também hoje de manhã, nas próximas horas dentro da programação do Grupo ND, a gente vai trazer mais informações, mas chama a atenção, o senhor mora nessa casa que nós mostramos aqui ao fundo. Como que o senhor percebeu que a água havia invadido a casa? Na verdade, a gente estava dormindo e uma cunhada minha que mora na casa ao lado aqui, por volta de 23 horas, ligou para nós e para minha esposa pedindo socorro, que ela estava com a casa ilhada, cheia de água. Aí nós acabamos, não, já vamos aí te ajudar. Quando a gente foi descer da cama, percebemos que nós também estávamos dentro da água, já com em torno de 20 centímetros de água dentro de casa. Não conseguimos nem abrir a porta dos fundos para sair, a gente não conseguiu nem abrir de tanta água que vinha, empurrava e segurava a porta. O que passou pela cabeça naquele momento, surpreendidos pela enxurrada aí dentro de casa? Desespero, né? Porque tu chega naquela hora, tu vai fazer o que? Tu fica imóvel, tu não tem o que fazer, fica sem ter reação. Aí tu vê ali, a única solução é esperar a água baixar e ver o que fazer, que pode ser feito, né? Hoje de manhã vocês concentraram os esforços em tentar recuperar o que sobrou. O senhor perdeu muita coisa? Vai cama, roupeiro das duas casas, tanto aqui da minha, foi tudo. Daí começamos a limpar as casas de madrugada ainda, mas daí faltou água da rua. A sorte é nossa que a gente tem, das duas residências, tem 4.000 litros de cisterna, e daí conseguimos dar conta, mas a coisa é complicada. Só assim que a gente consegue ter uma noção, aquela mínima de noção, o que aquele povo do Rio Grande do Sul passou. Aqui nós só perdemos algumas coisas de bens materiais e lá, de repente, quando levantaram, se deram conta, nem casa não tinham mais, né? Então é complicado. Isso é impactante, né, para você? O senhor tem familiares aqui ao lado também, né? Tenho meu cunhado e a minha cunhada que moram do lado aqui. Daqui nós moramos, eu, minha esposa e meu sogro. Com 93 anos, levantado de madrugada com 20 centímetros de água, e tem que andar no meio da água, que nunca viu isso. É complicado, né, seu Altemir? Muito obrigado pelo seu relato ao vivo aqui para o nosso Balanço Geral. E é isso, viu? Esse é um dos tantos relatos que nós ouvimos até agora sobre a situação aqui em São Domingos, Eduardo. Volto contigo ao estúdio.